Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu estou de volta para trazer um assunto bastante polêmico. O nosso tema de hoje é o seguinte: quem é mais velho, o pai ou o filho? Quem é mais velho, o pai, Yud Revavirê, ou o filho, Yahshua? Essa é uma pergunta que realmente não quer calar, não é verdade? Porque muitas pessoas dizem que o pai é mais velho do que o filho. E existem algumas religiões remotas que dizem que o filho é mais velho do que o pai. Porém, existem os intermediários que dizem que tanto o pai quanto o filho têm a mesma idade. E você que está me assistindo, o que acha sobre esse assunto? Por exemplo, se alguém fizer essa pergunta para você, o que você responderia? Quem é mais velho? O pai, Yud Revavirê, ou o filho, Yahshua? Quem é mais velho? Quem nasceu primeiro? Quem deu origem a quem? O pai é mais velho do que o filho? Ou o filho é mais velho do que o pai? Ou talvez você é um intermediário. Você acredita que o filho tem a mesma idade que o pai. Então, pessoal, eu vou trazer detalhes da Bíblia Sagrada para você ficar por dentro desse assunto sistemático. Até porque você é um obreiro, é uma obreira e precisa saber desses detalhes. Porque se alguém fizer essa pergunta para você, você não pode se calar. Você tem que ter uma resposta, não é verdade? Quem é mais velho, o pai ou o filho? Aí você é um pastor, é uma pastora, é um professor de escola dominical, né? É um professor de teologia, e aí você não vai ter resposta? É uma vergonha, não é verdade? É uma vergonha. Você precisa estudar, você precisa evoluir, e para isso você precisa estudar, né? A história, a Bíblia, os conteúdos dentro da exegese, para você conhecer, né, a gramática dessa história toda entre essa divindade trinitariana, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Essa questão toda, quem é mais velho, quem nasceu primeiro, quem deu origem a quem. Isso tudo, pessoal, né, o povo quer saber. O membro lá da igreja, ele tem essas dúvidas. E alguém vai te perguntar a qualquer hora, quem é mais velho? O pai ou o filho? Então vamos agora, pessoal, estudar a Bíblia para saber quem é mais velho. Deus ou Jesus? Yud ou Yahshua? Quem é mais velho? Vamos estudar. Então, o primeiro texto de hoje é João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, que diz o seguinte: Jesus estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Olha aí, pessoal, João, capítulo 1, versículo 17. Ele, Jesus, estava no princípio. O nosso tema é o seguinte: quem é mais velho? E o texto vai dizer que no princípio Jesus estava com Deus. Tá bom? E aí a pergunta vai surgir: quem é mais velho? Jesus estava no princípio com Deus. Então será que eles têm a mesma idade? Ou Jesus é o filho? Se Jesus é o filho, Jesus é mais novo. Não é verdade? Jesus é filho, então Jesus é mais novo. Mas o texto em João 1,17 diz que no princípio Jesus estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por Jesus. Anotou aí? João capítulo 1. Não anotou ainda? Anote. Por isso que eu sempre falo, pegue o papel, pegue a caneta, se assente. Não é verdade? Para você aprender esses detalhes. Para você fazer as anotações para depois fazer uma melhor pesquisa, mais aprofundada. Será que Jesus tem a mesma idade que Deus? Porque ele estava no princípio com Deus, mas ele é filho? Como é que é isso? Vamos estudar. O outro texto que eu tirei para nós é o seguinte: Colossenses 1,16, que diz o seguinte:
Em Jesus foram criadas todas as coisas, tanto que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, tanto as visíveis quanto as invisíveis. Então, pessoal, foi Jesus quem criou tudo. Então aí surge aquela pergunta, né, sistemática. Quem foi quem criou? Foi Deus ou foi o Filho? Porque em Gênesis fala que foi o Pai. Em Colossenses fala que foi o Filho. E aí, quem foi quem criou o universo? Quem criou o planeta? Quem criou os animais? Quem criou os humanos? Quem é mais velho? Quem chegou primeiro? O pai ou o filho? Lógico, né, pessoal? Que o pai chega primeiro que o filho. Não é verdade? Você já viu algum filho mais velho do que o pai? Quem é mais velho, o pai ou o filho? Dentro da lógica humana, o filho é mais novo e o pai é mais velho. E aí a pergunta bate na tecla, né? Quem é mais velho? O pai, Deus e Yud Re Vav Re, ou o filho, Jesus e Yahshua? Para você, quem é mais velho? Foi o pai ou foi o filho que criou? Quem chegou primeiro? Você lembra que eu falei aqui no início que o negócio aqui vai pegar fogo hoje? É forte o tema? Né? Quem é mais velho, o pai ou o filho? Olha aí. É muito forte, né? Para responder, pessoal, para responder essa pergunta, eu preciso pegar um texto da Bíblia meio isolado para trazer à tona, para a gente estudar dentro da gramática, ou da exegese, ou da hermenêutica, para a gente, né, poder aí ter uma relação sobre essa história. Quem é mais velho? Quem é mais velho? O pai ou o filho? Ou eles têm a mesma idade? Quem é mais velho? A gente precisa saber. Lá na escola dominical, todo mundo quer saber. Lá na igreja, todo mundo quer saber. Né? Os seus filhos querem saber. Você que está assistindo quer saber. Todo mundo quer saber quem é mais velho. Porque muitos dizem que é o pai. Outros dizem que é o filho. E outros dizem que os dois têm a mesma idade. E aí? E você? E você, pastor? E você, pastora, missionária? Quem é mais velho para você? É o pai ou o filho? Vou pegar o texto. Gênesis é o texto-chave, é o texto áureo, é o texto emblemático para nós descobrir quem é mais velho, o pai ou o filho. Está lá em Gênesis, capítulo 2, que fala assim, olha, Deus criou Adão. Presta atenção, Deus criou Adão. E depois Deus tirou uma costela de Adão e criou Eva. Pronto. E aí vem a pergunta, para a gente responder primeiro esta pergunta, para depois responder a segunda, tá bom? Então, Deus criou Adão, pega aí, pega a visão. Deus criou Adão, e depois Deus tirou a costela de Adão e criou Eva. E aí vem a pergunta, quem é mais velho, Adão ou Eva? Quem é mais velho, Adão ou Eva? Pessoal, preste bem atenção. Eva tem a mesma idade que Adão. Por quê? Porque é o seguinte, quando Deus criou Adão, ali no Jardim do Éden, o corpo de Adão, naquele momento que Deus criou Adão, Deus também criou a costela no mesmo dia, no mesmo horário. Quando Deus estava formalizando o corpo de Adão, Deus já criou a costela, que era Eva. Então Eva, dentro da ótica, tem a mesma idade de Adão. A matéria de Eva, a matéria física do corpo de Eva, tem a mesma idade da matéria física do corpo de Adão. Você concorda comigo? Então, parabéns para você. Se você discordar disso, aí, meu irmão, vai ficar difícil debater contigo. Quem é mais velho, Adão ou Eva? Os dois têm a mesma idade. No dia que Deus criou Adão, Deus criou a costela também naquele mesmo dia. Então, a matéria física do corpo de Adão tem a mesma idade da matéria física do corpo de Eva. Deus criou Adão com a costela. E a costela era Eva. Eva estava dentro de Adão. Eva estava dentro de Adão. Adão é, entre aspas, o pai de Eva. Não concorda com isso? Não concorda que Eva estava dentro de Adão, na costela? Então, quem é mais velho? Vamos lá, Eva ou Adão? Pessoal, os dois têm a mesma idade. A matéria de Eva
foi criada no mesmo dia que Deus criou a matéria do corpo de Adão. Pronto, e acabou. Isso é Bíblia. Isso aí não tem como você fugir desse princípio. É um princípio bíblico, pronto, e acabou. E acabou. Entendeu? E agora vem a segunda pergunta. Quem é mais velho, o pai ou o filho? Deus ou Jesus? Pessoal, quando Deus veio existir, quando Deus apareceu, quando Deus nasceu, quando Deus veio para o nosso universo, Jesus já estava dentro de Deus. Jesus é como se fosse a costela em Deus. Entendeu? Então, lá em Isaías, por exemplo, pega a Bíblia em Isaías 59, Isaías 63, vai falar o quê? Que Jesus é o braço de Deus. Jesus é o braço de Deus. Então, quem é mais velho? É o pai ou o filho? Pessoal, lá no passado, retroativo, ou seja, há bilhões de anos atrás, só existia uma divindade. Quem era a divindade? Deus. Iude Revavire. Era único. Era único. Não existia três. Existia um. E o Espírito Santo e Jesus habitava dentro de Deus. Entendeu? Lá no passado não existia duas pessoas, Adão e Eva. Só existia Adão, mas Eva estava dentro de Adão. Só existia Adão, mas a costela, Eva, estava dentro de Adão. E lá no passado absoluto, lá no retroativo, entendeu? Só existia um Deus, Iude Revavire. E Jesus estava dentro do Pai. Jesus era como se fosse a costela em Deus. Jesus é como se fosse uma parte do corpo de Deus. Ele trabalhava dentro do universo de Deus. Então Adão, no Jardim do Éden, dava nomes aos animais. Adão já administrava. Lá no passado também, Deus administrava, mas Jesus estava dentro de Deus, assim como Eva estava dentro de Adão. Então, quando Deus tomou a decisão de gerar Jesus, né, de criar Jesus, Jesus é gerado, né? Jesus foi gerado e criado por Deus. Por quê? Ele foi gerado de Deus. Jesus é uma parte de Deus. Jesus é como se fosse a costela que estava dentro de Deus. Assim como Eva estava dentro de Adão, Jesus estava dentro de Deus. Assim como Deus fez uma cirurgia em Adão, né? Adão dormiu um sono profundo por causa da anestesia. Adão dormiu um sono profundo por causa da anestesia geral. E Adão paralisou. E Deus tirou uma costela e fez a mulher. Lá no passado também só existia Deus, único. E aí Deus, entre aspas, tirou a costela dele e fez, né, Jesus, lá no passado. Aí Jesus veio existir fora do corpo de Deus. Isso é lindo, pessoal. É por isso que lá, por exemplo, lá no Antigo Testamento, Sedraque, Mesaque e Abednego estavam dentro da fornalha de fogo. Aí Nabucodonosor viu o quarto homem dentro da fornalha. Aí Nabucodonosor falou, e o quarto homem é semelhante ao Filho de Deus. Entendeu? Porque lá no Antigo Testamento Jesus já existia fora do corpo de Deus. Ele é o príncipe. Isso é muito forte, meu amigo e minha amiga. Porque lá no passado só existia Deus. Aí Deus tirou a costela de Deus mesmo, entre aspas. Isso aqui, pessoal, é só para você entender. Porque em uma passagem da Bíblia, traz essa noção que Jesus é a costela de Deus. Em outra parte da Bíblia, traz a noção que Jesus é o braço de Deus. Em outra parte da Bíblia, Jesus é o coração de Deus. Em outra parte da Bíblia, Jesus é a alma de Deus. Entendeu? Então, lá no passado existia Deus com o Espírito Santo e com Jesus, que era a alma. Deus era o corpo, o Espírito Santo era o Espírito e Jesus era a alma de Deus. Aí Deus tirou a alma dele e essa alma de Deus é Jesus. Entendeu? Então assim, quem é mais velho? O pai ou o filho? Pessoal,
Jesus tem a mesma idade. Porque quando Deus foi criado, ou seja, quando Deus veio existir no universo, Jesus já estava dentro de Deus. Isso é muito forte. E aqui, pessoal, muitas pessoas vão ficar bravas comigo, né? Por quê? Porque eles falam, Deus não foi criado, Deus não é gerado. Olha bem, Deus tem um filho. Quem é o filho de Deus? Jesus. Jesus é o filho. Entendeu? Então Deus tem um filho. E aí vem uma pergunta para você aí. Qual é o problema de Deus ter um pai? A Bíblia não fala. Claro, eu não estou batendo martelo. Eu só estou fazendo uma pergunta para você. De onde Deus veio? Deus veio de onde? Como Deus veio existir? Quem gerou Deus? Porque Deus gerou Jesus. Deus gerou Jesus. Deus é homem, mas Deus gerou Jesus. Jesus estava dentro de Deus. Entendeu? Assim como Adão era homem. Adão no Jardim do Éden era homem. Mas dentro de Adão tinha uma criança, Eva, a costela. Um homem grávido, entre aspas. Entendeu? Um homem grávido, só que não no útero, porque Adão não tinha útero. A Eva estava na costela de Adão. Assim como Jesus estava em Deus, lá no passado. Aí Deus gerou Jesus. Né? Deus deu origem a Jesus. Só que Jesus não é tipo de um anjo. Jesus não tem matéria física lá no passado. Jesus é criado totalmente de Deus. Jesus é uma parte. O mesmo DNA que tem em Deus tem em Jesus. Então Jesus é diferente dos anjos. Tanto é assim que lá em Hebreus fala que todos os anjos prestem adoração a Jesus. Porque Jesus não é anjo. Jesus não é criado do pó da terra. Jesus não é criado de uma matéria de um dos planetas. Jesus, pessoal, saiu de dentro de Deus. Jesus é uma parte de Deus. É por isso que Jesus tem a mesma característica. Jesus tem o mesmo DNA. Porque Jesus não é mesclado com nada. Assim como Eva saiu de dentro de Adão, Jesus saiu de dentro de Deus. Assim como Eva tem as mesmas características de Adão, Jesus tem as mesmas características de Deus. Assim como Eva era, entre aspas, imortal no Jardim do Éden, porque Adão era imortal, Jesus também é imortal, porque Jesus nunca pecou e Jesus veio de Deus. Entendeu? E aí, eu vou terminar esse vídeo porque tem muitos detalhes. E a pergunta continua, né? Quem é mais velho? O pai ou o filho? Pessoal, no mesmo dia que Deus nasceu, Jesus já estava dentro de Deus. Tem a mesma idade. O filho tem a mesma idade do pai. Tá bom? O filho tem a mesma idade do pai. Assim como Eva tem a mesma idade de Adão. Adão foi criado primeiro, né? Mas Eva foi criada no mesmo dia, na costela de Adão, no mesmo dia. Só que Adão recebeu fôlego primeiro que Eva. Assim como Deus estava em ação primeiro que o filho. Porque o filho estava dentro do pai, amortecido, entre aspas. Por isso que a Bíblia fala que foi Deus quem criou. Lógico. Mas o filho estava dentro do pai, participando. Adão deu nomes aos animais. Mas Eva fazia parte, porque Eva era a costela de Adão que protegia os pulmões, o coração. Era a caixa tórica, né, de Adão. Entendeu? Pois é, Eva era a costela que protegia os pulmões. Eva era a costela que dava vida para Adão. Então Adão dava nomes aos animais, mas Eva participava disso dentro de Adão. E lá no passado, Deus fez tudo, lógico. Mas era o Filho que estava dentro de Deus que estava intermediando tudo. Por isso que fala, no princípio Deus criou os céus e a terra. Né? Mas lá em João 1,17 fala que foi o Filho quem criou. E sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Por quê? O Pai fazia, mas era o Filho que estava dentro do Pai que dava ordem, tá? Que originava, que dava vida. Isso é muito legal.
Então, o próprio Jesus falou, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Tem a mesma idade. Eu fiz um outro vídeo e o tema é o seguinte, quem é mais poderoso, o pai ou o filho? Quem é mais poderoso? É o pai ou o filho? Assista o outro vídeo. Porque esse tema é, quem é mais velho? Quem é mais velho, o pai ou o filho? E o outro tema é, quem é mais poderoso? É o pai ou o filho? Assista o outro vídeo, tá bom? Então, pessoal, em João capítulo 1, versículo 1, está escrito, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tá vendo? Lá no princípio, absoluto, retroativo, o filho estava dentro do pai. João 1:1. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. O verbo estava dentro de Deus. Porque o verbo era Deus. O verbo, Jesus, era uma parte do corpo de Deus. Só existia um Deus e Deus tirou uma parte, que é Jesus. Quem é mais velho? Olha, não existe um mais velho que o outro. Deus veio existir primeiro, mas a matéria do corpo de Jesus estava dentro de Deus. Tem a mesma idade que Deus. Eu já falei 1000 vezes aqui para você entender. E tem gente ainda que briga, fica reivindicando detalhes, sabe? Não acrescenta, não soma, não evolui. Entendeu? Isso aqui é para agregar valores, meu irmão. Tá? E para você continuar nesse assunto, o próprio Jesus falou em João 10:30, eu e o Pai somos um. Ou seja, eu e o Pai temos a mesma matéria. Somos um em matéria. Em matéria e imaterial, lógico, né? Que Deus não tem matéria física, mas Deus tem a matéria corpórea e espiritual. Lógico. Deus é um espírito vivente. E Jesus também veio desse espírito que é Deus. Tá? Então, Jesus falou, eu e o Pai somos um. Não são dois deuses diferentes. São duas pessoas, o Pai e o Filho, individuais, tá bom? Deus é um Deus, Jesus é outro Deus, individuais, ligado pelo Espírito, a mesma matéria, porque Jesus saiu de dentro de Deus. Assim como Adão era pecador, Eva também era pecadora. Assim como Deus é santo, Jesus também é santo. O próprio Jesus falou, seja santo porque o Pai é santo. Então, meu irmão, aprenda sobre isso. Jesus tem a mesma idade de Deus. Quando Deus veio existir, quando Deus nasceu, quando Deus foi gerado, Jesus já estava dentro de Deus naquele momento. Tá bom? Isso que é muito forte. E aí, para continuar, pessoal, você vai ler Provérbios 8:23. Anote aí, Provérbios 8, 22, 23, né? Que fala que lá no passado, o corpo de Deus possuía o corpo de Jesus. Tá? Lá no passado. Aí, em Provérbios 8, Jesus é chamado de sabedoria de Deus. Porque dentro da gramática, ou dentro do estudo grego, né, fala que Jesus era o cérebro de Deus. Jesus é o neurônio de Deus. Por isso que fala, no princípio era o verbo. A palavra verbo é palavra, tá bom? Palavra, verbo é sinônimo de logos, né? No princípio era o logos, o verbo, a palavra, a escrita, a voz. E a voz estava em Deus. Então, tem muitas pessoas que falam que Jesus era o cérebro de Deus, Jesus era a voz de Deus, Jesus era o coração de Deus, Jesus era o braço de Deus, Jesus era a costela em Deus. E Deus arrancou isso, Deus arrancou parte do cérebro dele e criou Jesus, um exemplo. Deus arrancou a sua voz e criou Jesus. Deus arrancou o seu coração e criou Jesus. Deus arrancou a sua costela para criar Jesus. Jesus tem a mesma matéria de Deus. Assim como Eva tinha a mesma matéria de Adão. Tá bom? Então, em Provérbios, capítulo 8, versículo 22, você vai ter toda a história de Jesus ali, que Jesus era a sabedoria de Deus. Deus fazia tudo, mas era Jesus, sabe? Que era a alma de Deus. Então, era um Deus com 3 personalidades, corpo, alma e espírito. Aí Deus se dividiu em 3. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Era um e agora é 3. Entendeu? Era um e agora é 3. Assim como existe aquela questão do ovo, né?
do ovo, que tem a casca branca, aí tem a clara e tem a gema. Um ovo tem 3 partes, né? A casca, que é o corpo, tipo de Deus. Aí vem a clara, que é tipo do Espírito Santo. E vem a gema, que é Jesus. Jesus é o centro do negócio. Mas assim, Deus não vive sem Jesus, Jesus não vive sem Deus, eles são interligados ali, tá bom? Casca, clara e gema, né? Alma, corpo e espírito. Então, tem essa engrenagem aí que Deus não vive sem Jesus para o mundo funcionar, Jesus não vive sem Deus, um depende do outro. Na verdade, Jesus é uma parte de Deus, Deus é uma parte de Jesus, o Espírito Santo é uma parte de Deus. Então, eles não podem morrer, nenhuma dessas 3 partes podem morrer. Por que não pode? Porque se morrer uma parte, a outra morre. Porque você está me assistindo agora. Você tem corpo, alma e espírito. Se o seu corpo morrer, você para de existir aqui na Terra. Se sua alma sair do seu corpo, o seu corpo também morre. Se seu espírito sair, também você para de existir aqui na Terra. Então assim, você é como ovo de galinha, né? Formado com a casca, com a clara e com a gema. Corpo, alma e espírito. Assim também é Deus, né? O corpo, aí vem o Espírito Santo e Jesus. Entendeu? Então, eles 3 estão ligados entre si, assim como você está ligado com corpo, alma e espírito. É mais ou menos aí para você entender, tá bom? Então, Deus não é mais velho do que Jesus. Deus não é mais velho do que Jesus. Quando Deus existiu, a matéria de Jesus estava dentro de Deus. Quando Adão existiu, a costela também estava existindo ali naquele mesmo momento. Eva tem a mesma idade que Adão. A matéria de Eva tem a mesma idade da matéria de Adão. A matéria de Jesus tem a mesma idade da matéria de Deus. Tá? Mas Adão, entre aspas, veio receber o fôlego de vida primeiro que Eva. Assim como Deus veio exercer poderes primeiro que Jesus. Mas depois nasceu Eva. Também assim depois nasceu Jesus, tá bom? Deus gerou Jesus. Deus gerou Jesus. Jesus é filho, é uma parte de Deus, é o clone de Deus. Isso é muito legal, tá bom? Então aqui podemos concluir que, entre aspas, Deus, Yud, Re, Vav, Re, é mais velho que Jesus. Porém, a matéria física do corpo de Jesus tem a mesma idade do corpo de Deus, tá bom? E aí, pessoal, vou fazer aquele outro vídeo que eu falei aqui no início. De onde Deus veio? Deus tem pai, Deus tem mãe, tá bom? Porque a Bíblia fala que Deus não tem pai, Deus não tem mãe, né? A Bíblia fala que Deus não foi criado. Só que tem muitos detalhes aqui para a gente levar em consideração. Porque, por exemplo, dá para entendermos aqui que Jesus nasceu 2 vezes. Jesus estava dentro de Deus e nasceu no céu. E foi criado por Deus. Depois Jesus se tornou sêmen, Isaías 53, fala que ele se tornou verme. Jesus se tornou verme, sêmen. E esse sêmen veio parar dentro de Maria. E Jesus nasceu de novo em Maria. Jesus foi o único que nasceu 2 vezes. Jesus nasceu de Deus, lá no passado retroativo, e depois Jesus nasceu em Maria, há 2023 anos atrás, tá bom? É só para você entender. Esse vídeo, pessoal, é para título de informações. E você vai divulgar para mais alguém. Muitos vão dizer que é heresia. Sabe o que é heresia? É você não estudar. Muitos vão dizer que isso é blasfêmia. Sabe o que é blasfêmia? É você ficar falando que você não sabe. Porque a Bíblia diz, lá em Salmos capítulo 2, lá no Antigo Testamento, eu hoje te gerei. Quem gerou Jesus foi Deus. Deus, lá no passado, gerou Jesus. E Jesus apareceu lá na fornalha de fogo com Cedraque, Mesaque e Abednego, o 4º homem da fornalha. Entendeu? E depois esse 4º homem se tornou sêmen e veio Maria, para o ventre de Maria. E aí nasceu Jesus de novo aqui na terra. Entendeu? Isso é legal demais, pessoal. Isso é muito bom. Quem é mais velho, o pai ou o filho? Os 2 têm a mesma idade. Quem nasceu primeiro, o pai ou o filho? Deus, lógico, é mais velho, mas ali, né, dentro do corpo de Deus, que estava a costela, que é Jesus, o coração, a alma. Que legal, né, pessoal? Deixa na descrição aqui se Jesus é o braço, se Jesus é a costela de Deus, se Jesus é o sêmen. Para você,
Quem é Jesus? E muitos vão dizer, isso é um absurdo. Deus não tem sêmen. Né, pessoal? Deus não tem sêmen para gerar. Deus é espírito. Tem muita gente aí mal educada. Tem muita gente aí que não sabe debater a força de expressão. Entendeu? Mas Jesus é filho. E o filho vem do sêmen. Jesus não é o clones. Não é o clones de Deus. Jesus não é o clone de Deus. Jesus é o sêmen. Né, a semeadura. Jesus é, né, o filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? O filho. Jesus é filho. Tem muita gente que diz que tem um contrato entre Deus, mas Jesus é filho, pessoal. Um dia Jesus estava dentro de Deus e nasceu. E outra vez Jesus se tornou sêmen e veio e nasceu de Maria pela segunda vez. Tá bom? E hoje Jesus está nascendo na vida de muitos cristãos por aí. Muitos que se convertem. Jesus está nascendo aí para te dar vitória. Tá bom? Então assista os outros vídeos. Que Deus te abençoe. Não seja radical. Eu sei que Deus é espírito. Eu sei que Deus é espírito. Mas esse espírito, que é Deus, pode se materializar ou humanizar. Tá bom? Por exemplo, Deus é espírito. João 4:24. Todo mundo já está cansado de saber que Deus é espírito. Mas lá no Antigo Testamento, Deus veio para a casa de Abraão e comeu carne de boi, carne de vaca, de cordeiro, lá na casa de Abraão. Tá bom? Ah, mas Deus não come. E se Deus quiser comer? O que você tem contra Deus? Ele comeu lá na casa de Abraão. Deus tomou banho lá na casa de Abraão. Deus foi ao banheiro lá na casa de Abraão. Deus e 2 anjos. Entendeu? Ah, mas eu não sabia que Deus vai ao banheiro. Quando ele entra no metafísico, ele vai ao banheiro. Ele come. Entendeu? Normalmente toma banho. Está lá na Bíblia. Ah, mas eu não concordo. Aí é um problema seu. Não tem nada a ver com a sua vida em relação a isso. Tá bom? Mas a Bíblia diz que Deus se materializou dentro do metafísico, dentro do humano, e veio na casa de Abraão, comeu, dormiu. Os 2 anjos foram na casa de Ló, comeu, tentaram dormir lá em Sodoma e Gomorra. Os anjos que se tornaram metafísicos. Aí você fala, Deus é espírito, Deus não tem sêmen. Se Deus se tornar humano, ou se Deus quiser ter sêmen dentro do mundo dele, o que você tem contra para ele gerar Jesus? Se o sêmen dele for um sêmen espiritual, o que você tem contra, meu irmão? Porque o apóstolo Paulo fala, tem a glória do sol, tem a glória da lua, tem a glória dos planetas, cada um tem sua glória. Deus tem a glória dele e se manifesta da forma que ele quer se manifestar. Entendeu? O princípio básico de tudo, meu irmão, é a educação. É você deixar aqui na descrição e falar, pastor Matusalém, o assunto é burocrático, é sistemático, mas eu vou continuar estudando. Você pode colocar aqui na descrição, eu não aceito que Jesus tenha a mesma idade que Deus. Coloque aí. Eu quero entender o que você pensa. Porque, biblicamente, os 2 têm a mesma idade. A matéria física do corpo de Jesus estava dentro do corpo de Deus, tem a mesma idade. Assim como Eva, a matéria de Eva estava dentro de Adão e tem a mesma idade do corpo de Adão. Eva tem a mesma idade de Adão, entendeu? A matéria. Assim como Jesus, a matéria, o imaterial, tem a mesma idade de Deus. Entendeu? Jesus é o Filho. Então, assista o outro vídeo. Quem é mais poderoso? Assista o outro vídeo. De onde Deus veio? Quem é o Pai de Deus? Vamos interagir, meu irmão. Vamos estudar a Bíblia. Entendeu? Eu tenho mais de 350 vídeos no YouTube. Tudo para você aprender. E parar de ser cabeça dura, entre aspas. Entendeu? Parar de ficar batendo na tecla nesse pensamento radical aí que você tem. Nós estamos aqui para aprender. Entendeu? E tem muitos teólogos que têm uma visão diferente da minha. Parabéns para ele. Eu vou pela Bíblia. Eu vou pela Bíblia. Eu sei que a sua visão é diferente da minha, mas eu estou indo pela Bíblia, meu irmão. Se você tem outro ponto de vista, aí é uma questão sua, é um particular seu. Que Deus te abençoe. Entendeu? Mas Eva tinha a mesma idade de Adão. A matéria. Eva, mulher, nasceu de Adão, homem. Jesus, homem, nasceu de Deus, homem. Ah, mas Deus não tem útero. Deus não dá para gerar. Adão também não tinha e gerou. É claro que na altura dos campeonatos, você deve estar perguntando, pastor Matusalém, eu quero aprender mais
sobre esses detalhes da metamorfose entre divindade e trindade, sobre essa questão da origem de Deus e etc, e etc. O que eu tenho para falar para você é o seguinte: adquira os 4 livros que eu mesmo elaborei, com detalhes que ninguém tem aqui no Brasil, para título de informações. O primeiro livro é o do Gênesis, a revelação completa, tá bom? O segundo livro é o livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. O terceiro livro é o livro ministerial, a Olaria de Obreiros. E o quarto livro é o livro de ouro do pregador absoluto, a glória do conhecimento. Pode observar que aqui no vídeo tem o número do meu celular, onde você poderá mandar uma mensagem de WhatsApp para adquirir os 4 melhores livros do Brasil, tá bom? Por que eu falo melhores? Porque eu trago detalhes emblemáticos, né? Detalhes que ninguém traz. Porque muitos dizem que é heresia, muitos dizem que é blasfêmia e não sabem responder o que todo mundo precisa saber. Não está por dentro dos detalhes que muitos estão por fora, entendeu? E você precisa ficar por dentro desses detalhes que muitos teólogos estão por fora. E esses livros, os 4, vão te ajudar a entender de onde Deus veio, de onde Jesus veio, onde Deus mora, em Zafon, onde Jesus está morando hoje, na Nova Jerusalém, trabalhando, e etc, etc. Como que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Pessoal, são 4 livros, e cada livro desse com mais de 700 páginas. Tudo na promoção para você, tá bom? Então ligue agora para adquirir os 4 livros que são os melhores livros do Brasil. Não é eu que falo isso, não. É todo mundo que compra os meus livros fala que são os melhores livros do Brasil. Porque eu trago detalhes em hebraico, aramaico, grego, latim, sumeriano. Detalhes históricos que ninguém tem aqui no Brasil. Pronto, acabou. Entendeu? Então, você vai estar por dentro desses detalhes fenomenais, detalhes incríveis. Vai somar, evoluir, crescer, multiplicar bênçãos, tá bom? Aí no campo das especulações vai ser muito bom para você dialogar. Então, pessoal, ligue agora nesse número e adquira os livros do pastor Matusalém, especialista. Que Deus te abençoe no nome de Yahshua, mas não se esqueça de se inscrever no meu canal, de deixar um like, de curtir o vídeo, de ativar o sininho e também não se esqueça de mandar esse vídeo para mais alguém que precisa aprender sobre esses detalhes. Quem é mais velho, Deus ou Jesus? Quem nasceu primeiro, Deus ou Jesus? E depois, no outro vídeo, que você vai mandar para ele também. Quem é mais poderoso, o pai, Yud, ou o filho, Yahshua? Pessoal, são vídeos que ninguém tem aqui no Brasil, porque todo mundo tem medo de mexer nesses detalhes. Aí eu não tenho culpa, mas eu coloco Bíblia, tá bom? É Bíblia pura. Os meus livros são baseados na Bíblia. Quem tem os meus livros sabe muito bem disso, que eu não coloco heresia. Eu coloco Bíblia para todo mundo. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Agora, se você não quiser comer ou não quiser aprender, aí é um problema seu. Mas o bom é que você aprenda, porque quando você se tornar obreiro, pastor, pastora, uma líder ou um líder, você estará por dentro dos detalhes que muitos estão por fora. Que Deus abençoe e eu te aguardo no outro vídeo que estarei fazendo.